O índio no Brasil. Para onde foi toda aquela cultura de liberdade e organização de mais de 5 milhões de nativos? Como anda a educação indígena no Brasil? Os conflitos envolvendo povos indígenas. Os poucos projetos indigenistas do Brasil e o que restou deles. O índio da unha do pé até a ponta da pena. Sem nenhuma ligação entre tempo e espaço. Agora, no Jornal Anti-Horário. Boa noite. Boa noite. Como andam as relações entre a educação e a cultura indígena no Brasil? A repórter Tatiane Nextel foi até Curitiba, na Universidade Tuiuti do Paraná, checar o conhecimento dos estudantes sobre o índio do Brasil. Acompanhe a matéria. Olá, eu sou Tatiane Nextel, estou aqui na Universidade Tuiuti do Paraná para checar o nível de conhecimento dos universitários sobre a cultura indígena brasileira. É da onde toda a história do Brasil começa, porque eles são, bem dizer, a cultura mesmo do Brasil. A cultura indígena brasileira, assim, não conheço muito, né? Realmente só o que aparece na televisão. É que, na verdade, os índios que descobriram o Brasil, né? Não Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500 e, aos poucos, foi dizimando o povo indígena. Eu conheço um projeto que eles têm página no Facebook e tal, que é o ISA. Eles cuidam de toda a parte ambiental de várias reservas indígenas do Brasil inteiro. Eu conheço de preservação, é só as áreas que eles podem morar, né? Eu sei que a FUNAI tem alguns trabalhos, mas não conheço nenhum. De idioma, no caso, é um português meio... Não sei dizer se é português, mas é meio modificado. Bom, só na época da colonização, né? Tentaram escravizar os índios lá, só que os índios eram, sei lá, meio preguiçosos lá e não deram muito certo. Bom, como pudemos perceber, os alunos não estão sabendo responder direito essas perguntas. Vamos falar agora com a professora e coordenadora do curso de História, Viviane Zene. Primeiro, falando sobre índio, atualmente nós não falamos índios, por quê? Porque um termo genérico, acredita-se que índio é tudo igual. E na realidade, quando eles chegaram, nós tínhamos mais de 10 milhões de índios aqui, com dialetos e com grupos, são grupos completamente diferentes. Eles não são iguais. E daí o pessoal fica, mas como é que esse bando de indígenas, acabou se deixando conquistar, se deixando escravizar? Na realidade, foram vários processos. Primeiro, teve as doenças. Segundo, a exploração do trabalho. Terceiro, a morte da cultura, o etnocídio, porque eles pararam de respeitar, porque nunca perguntaram o que os indígenas queriam mesmo. Então, o indígena se tornou indesejável por causa da questão das terras. Então, era preferível, eles tinham que expulsá-los, tirá-los do seu lugar, para poder fazer as plantações de cana-de-açúcar, mais tarde lá no Nordeste de criação de gado. Nós sempre tivemos muitas leis indigenistas, mas nunca tentaram escutar as leis indígenas. E daí então vem quando chega daí a ditadura civil-militar, os presidentes militares começam a expulsar os indígenas cada vez mais. Para quê? Porque a ideia é colocar o Brasil no mesmo patamar das nações modernas e criar o desenvolvimento através do quê? Do agronegócio. A partir desse momento ele se torna um empecilho nacional. Mas a gente sempre pergunta, nós não nos vestimos que nem os portugueses. Se vestiam no século XVI. Por que as comunidades indígenas não podem ter parabólica, não podem ter internet e realmente se integrar à sociedade nacional, embora com uma cidadania diferenciada? A terra para o indígena tem uma conotação completamente diferente do que nós temos. Para o indígena, a terra é sagrada. Sabe? É nela que tem os espíritos, que ocorre a intermediação entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses, segundo as suas crenças. É diferente de nós que temos aquela concepção, eu tenho um apartamento, estou fechado, eu tenho um pedacinho de terra. Desde a Constituição era para dar o prazo de 5 anos que todas as terras estivessem demarcadas, já passou desde 1988 quantos anos? Todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. A música de Jorge Ben relata bem o que é a sociedade hoje. Os conflitos só aumentam e ficam cada vez mais violentos. A distância entre o Brasil e o índio só faz crescer. Quando é que o Estado brasileiro vai fazer verdadeiros planos de integrações culturais, algo sem preconceitos ou pré-julgamentos? As cotas sim são importantes, mas elas têm de ser temporárias. A cota deve vir junto com projetos sociais para a diminuição da desigualdade naquele que ingressa na sociedade, senão só vai gerar mais preconceitos. A cultura indígena aos poucos se dilui nessa massa cinzenta da sociedade civilizada. Deve-se deixar de lado esses projetos imediatistas.
e fazer um grande plano, com investimentos e muita pesquisa. Que a ingressão do índio na sociedade seja uma troca e não um favor. No próximo bloco, no Jornal Anti-Horário. Os índios comemoram ao lado de Orlando Vilas Boas o aniversário do Parque Nacional Indígena do Xingu. E também estreia brasileira no cinema. Analfabetos do Brasil. A Marcha Proeste, o grande projeto de interiorização do governo de Getúlio Vargas, está recrutando os trabalhadores para a expedição Roncador Xingu para desbravar terras nunca antes visitadas pela civilização. Aliste-se já. O governo militar traz ao povo brasileiro mais uma grande obra. A Transamazônica é parte do projeto de integração nacional, uma rodovia com mais de 4.000 quilômetros. Começando em Cabedelo, na Paraíba, e passando por 7 estados brasileiros, levando o progresso para as regiões totalmente desabitadas. Esse é o governo militar em busca do desenvolvimento da Amazônia e do Brasil. Hoje é aniversário do Parque Nacional Indígena do Xingu. Acompanhe a reportagem comemorativa de Isabelle Mazzolini. O Cláudio era o homem da bússola. O Cláudio sempre foi muito minucioso em todo tipo de trabalho e observação que fazia. O Leonardo era o seu auxiliar imediato, era quase que o fiscal da brigada. E eu era o chefe da tropa. Eu fiquei na retaguarda para fazer na tropa, para não deixar que faltasse alimentos para esses homens na frente. A voz do Orlando Vilas Boas narra o começo da trajetória dos irmãos, que foi na expedição Roncador Xingu em 1943, ainda durante o governo Vargas. Empenhados na causa indígena, com uma política sempre pacífica, de preservação cultural e levando em conta o projeto indigenista de Marechal Cândido Rondon, fundaram em 1961 uma reserva indígena de mais de 27.000 km², mais ou menos o tamanho da Bélgica, o então Parque Nacional Indígena do Xingu. Essa política implantada por Marechal Rondon foi extraordinária e ela vinga até hoje, exatamente naqueles que querem a preservação do nosso índio ainda. Os nossos votos ao Parque Nacional Indígena do Xingu. Congratulações! E agora a estreia nacional no cinema com Gabriel Mauri. Essa dica é para você que gosta do cinema nacional. Uma mistura de Tropa de Elite com Xingu e com uma pitadinha de Cidade de Deus. É o documentário Arara, que conta a história da Guarda Rural Indígena, que foi um grupo de índios treinados pelos militares durante a época da ditadura para que eles pudessem defender as suas terras. No filme você vê trecho das aulas e da formatura, que inclusive contou com a presença do ilustre ministro General Cavalcante, que é o padrinho da turma que se formou. E é claro, a cena do grande finale, que dá um nome ao filme. Entre as técnicas militares de segurança, vemos uma incrível cena de um homem sendo arrastado num pau de arara pelos índios da GRIM, a Guarda Rural Indígena. O filme estará em exibição nas melhores salas de cinema do Arquivo Nacional. Estamos ansiosos para ver esse filme. E no próximo bloco, no Jornal Anti-Horário... O Reino de Portugal em crise com a Igreja. Os jesuítas expulsos do Brasil. Em instantes. Comunicado papal ao povo brasileiro. Declaro contra as normas da Igreja o ato de escravizar e vender os nativos das terras do Brasil. Os indígenas estão sob responsabilidade dos padres jesuítas residentes no país. Os pecadores que desrespeitarão essas normas estão sujeitos à excomunhão. Assinado Vossa Santidade, o Papa Urbano VIII, 22 de abril de 1639. Uma notícia que vai chocar vós messias. Os padres jesuítas estão expulsos de todos os domínios de Portugal, inclusive o Brasil. Desde o Tratado de Madrid, que a relação entre Portugal e jesuítas estremeceu, os 7 povos das missões, povos de catequese indígena liderados pelos jesuítas, foram obrigados a deixar o território, mas se recusaram, iniciando aí várias guerras entre os índios liderados pelos jesuítas contra portugueses. E agora, em 1755, os jesuítas estão expulsos do Brasil, conforme o decreto do rei Dom José I. O Jornal Anti-Horário
conseguiu trazer aos estúdios o padre jesuíta Manuel Loyola, que dá seu último depoimento antes de deixar o Brasil. Nosso intuito nessa terra sempre foi o de catequizar os índios para integrá-los na sociedade, aos poucos, sem os forçar a viver sobre as condições desses homens que se dizem civilizados, mas acabam escravizando os índios. Tirando desses homens, sim, são homens, a liberdade, o direito ao livre-arbítrio, desrespeitando toda a lei do mundo e de Deus. E agora nós somos expulsos. Eu rezarei pelos nativos dessa terra. Que no futuro os comandantes respeitem todo cidadão e queiram que eles sejam parte da sociedade. Mesmo que não seja algo ligado à igreja, mesmo que o Estado seja laico no futuro distante. Tomara que os brasileiros se lembrem dos povos indígenas como exemplo de sociedade. Que existam homens como nós, como Marechal Rondon, como os irmãos Vilas Boas, que acredita no direito de todo índio ser cidadão brasileiro e todo cidadão brasileiro ter o direito de ser índio. E o Jornal Anti-Horário ficar por aqui. Bom dia, ou melhor, Ariporã. Ao Eté pela companhia. Ariporã.